Olá! O trabalho de hoje vai ser envolvendo tricô, a máquina, e crochê. Aqui eu vou usar um fio que eu tenho de sobra. Eu não encontro mais a partida, então vou usar esse fio para exemplo e depois desenvolver um trabalho com ele. Vou trazer 3 agulhas para cima, enlaço o fio nelas. Eu preciso para esse trabalho de um cordonê bastante comprido, então primeiro trabalho o cordonê na máquina. Faço 2 carreiras. No carro da Eugene, eu aperto o primeiro parte. Em carros de outras máquinas, são alavancas frontais, que você precisa testar para que lado você quer. Uma ou outra alavanca frontal aqui, ela dá o mesmo efeito que o parte acionado. Porque quando eu vou para a esquerda, trabalha a agulha. Quando eu venho para a direita, o fio fica sobre ela. Então, o cordonê fica bem enroladinho, ele não fica aberto. Eu estou usando na regulagem 10 porque eu quero um trabalho que o ponto fique graúdo, fique grande. Agora eu teço várias carreiras, muitas carreiras mesmo, para formar um cordonê. Ele fica enroladinho assim, semelhante a um fio bem grosso. E depois que eu tenho muitos quilômetros de cordonê, eu sempre começo o trabalho pela ponta, onde foi iniciado o cordonê, fazendo o uso do cordonê como se fosse o fio. Aqui eu posso fazer qualquer trabalho em crochê, usando o cordonê como base. Com o ponto bem laceado, bem folgado mesmo, ele fica bem graúdo, bem bonito. Inclusive, fazer enfeites usando esse tipo de trabalho aqui de cordonê e depois crochê com agulha bem grossa, também ficaria bom para aplicações em peças de tricô, ou como acabamento, usar na barra como acabamento, também ficaria muito bonito. Se for um trabalho em crochê mesmo, para qualquer ponto pode ser usado, ponto alto, ponto baixo, fazer tapete, fazer almofada. Eu costumo fazer bastante almofada, então modelos diferentes assim são os preferidos das minhas clientes. Ele imita o crochê, ele é um crochê no caso, e feito com cordonê, a partir do cordonê, tecido na máquina. Então eu aproveito também lãs como essa daqui, que tem nó. E no trabalho, quando é feito dessa forma, o nó fica imperceptível. Então, aproveitamento de lã também. Quem tem ideia de bolsa ou tapete, também ficaria bom. Manta para colocar no sofá ou no pé da cama. São ideias que a gente vai tendo a partir de um trabalho assim. Simples, fácil e que fica muito bonito. Eu uso assim o cordonê como se fosse o tecido e também o cordonê dentro, sem que ele apareça, mas ele reforçando o crochê. Eu posso usar o cordonê como o próprio fio para crochê ou até de tricô, usando agulhas bem grossas.
também dá para fazer uso desse tipo de cordonê. E um ponto mais folgado. Infelizmente, eu tenho o ponto bem apertado, mas procuro deixá-lo mais folgado, mais solto, para desenvolver um trabalho maior, mais graúdo. E com uma agulha bem grossa, fica um trabalho rápido de fazer, porque ele rende. Eu já fiz almofadas com tranças, toda ela feita com tranças, usando cordonê. Ficou lindíssimo. Aí alguém me pergunta, mas por que não usa uma lã mais grossa, então, já que vai fazer tricô à mão? Acontece que eu tenho máquina e eu gosto de trabalhar a textura da linha mais fina em cordonê, deixa o trabalho mais delicado também. Com poucas passadas, já tem um trabalho comprido. E olha como ele fica bonito. Aqui eu estou usando um ponto simples, mas como ele é feito à mão, você tem a mesma possibilidade de fazer de qualquer ponto. E com uma lã fina, que essa daqui é uma lã de novelo, mas ela é uma lã fina. Tecido o cordonê em regulagem bem grossa. E depois usando a agulha de tricô à mão, também bem grossa. Deixa o ponto mais aberto, mais folgado, e fica muito bonito, muito fofo mesmo. Essa é uma ideia usando uma cor só, mas podem ser várias cores também. Ou restos de linha, fio que não tem mais o que fazer com ele e atrapalha. Quando você tem muito fio restinho, atrapalha. Aqui eu já cheguei no final do meu cordonê, eu não tenho mais para fazer a continuação. O que que eu faço? Vou fazendo de pouco em pouco. Posso tirar da máquina, ele vai correr um pouco, mas eu tiro da antena e depois vou fazendo o tricô à mão. Cheguei na pontinha, recoloco os pontos de volta para a máquina e teço mais cordonê, teço mais fio. Assim eu tenho uma possibilidade de trabalho na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não preciso fazer na continuação. Deixo o trabalho aqui. E teço mais alguns quilômetros. Assim eu vou fazendo o meu trabalho, tanto em crochê quanto em tricô, também dá para ser feito assim. Outra ideia é usando um fio auxiliar de uma cor só e o cordonê bem colorido. Aqui eu usei 5 agulhas e não 3. Aí ele fica um pouquinho mais grosso, ele fica mais recheado. Para fazer em crochê, dessa forma, teria que ter uma agulha de crochê maior do que essa. Então, eu posso usar também a agulha de crochê que vem na máquina e esse fio auxiliar fazendo o crochê e envolvendo o cordonê que está dentro. Também num ponto mais folgado, para aparecer o cordonê.
eu tenho muita sobra de fio. E vou deixando, quando eu vejo eu tenho uma caixa cheia de bolinhas de fio que eu uso para tirar fio de outra cor, para eu tirar um trabalho da máquina, só que atrapalha. A quantia é tão grande e eu quero usar para alguma coisa, não vou jogar fora, porque é lã. Tenho muitas bolinhas dessa com várias cores, então aproveito dessa maneira aqui para fazer tapetes. Eu gosto de fazer tapetes nesse formato, ou arredondado ou quadrado também, ele fica bem bonito. E com um fio auxiliar que pode ser de fio barbante, para ele dar uma resistência maior. E o cordonê vai sendo envolvido pelo fio auxiliar e deixando somente uma sombra. Fica um trabalho firme, fica um trabalho bem bonito para trabalhos de decoração, para peças de decoração. Já fiz almofadas, já fiz bolsas, inclusive desse modelo aqui. Não tentei nenhuma blusa, porque normalmente as pessoas querem uma blusa mais meia estação, nessa região onde eu moro. Eu não tenho uma necessidade de uma blusa mais grossa. Mas em outras oportunidades também daria para fazer blusa, usando dessa maneira aqui. Aí você mistura trabalhos feitos na máquina, que é o cordonê, e trabalhos manuais, como o crochê ou o tricô à mão. Essas são ideias simples, principalmente para quem tenha muita linha de sobra. Seja ela numa cor só ou em cores variadas. E a continuação desse cordonê, você sempre faz o início do teu trabalho, seja crochê, seja tricô, o início onde iniciou mesmo o cordonê, para você ter a continuação. Se precisa de mais fio de cordonê, você deixa na máquina, coloca novamente 3 pontos para fazer a continuação. Eu usei 3 pontos para ele ficar nessa espessura. Se quiser ele mais grosso, pode ser 4, 5, 6, 7 agulhas, aí ele vai ficando cada vez mais grosso. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Trabalhos feitos com cordonê e agulha de tricô ou crochê bem grossas. Bom trabalho!